Graça e paz, amados irmãos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Irmãos, eu quero ter uma comunhão a respeito da centralidade de Cristo. Nós falamos muito sobre a centralidade de Cristo, já ouvimos mensagens e mensagens sobre a centralidade de Cristo. Mas nós vamos ver isso no sentido prático. O que realmente é a centralidade de Cristo? Como eu posso viver isso? Como eu posso desfrutar dessa realidade, da centralidade de Cristo? O Senhor nos dando graça, nós vamos ter comunhão a respeito disso. Nós vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, a partir do versículo 3. Esse capítulo 1, não vamos ler ele inteiro, mas o capítulo 1 é a mensagem que Paulo quer dar. Ele fala o que Cristo é. Depois no 2, 3, 4, aí ele vai desvendar isso. Ele vai mostrar como que Cristo é isso, em quais os aspectos, para nós desfrutarmos dele. Então nós vamos ler, não o capítulo inteiro, mas uma parte dele, tá? A partir do versículo 3 diz: Bendito Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que se propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então ele diz que Deus, Paulo fala assim, que muita gente procurava a igreja dos Efésios e queria mostrar caminhos para eles, coisas para eles, para melhorar o viver da igreja. E o apóstolo Paulo mostra para eles que nada disso é necessário, né? Que Deus fez um plano e convergiu tudo isso em Cristo. No versículo 10, né? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como a da terra. Então Deus fez tudo isso na pessoa de Cristo. O próprio Deus se encarnou. Jesus teve um viver humano perfeito, pôde ser o sacrifício em nosso lugar, ressuscitou, tornou-se o Espírito, foi entronizado, tornou-se o Espírito se derramou nos crentes. Aí Deus fez tudo isso. Deus preparou esse Jesus, esse homem. Esse homem se tornou o Espírito que dá vida, o Espírito vivificante. Hoje, qual é o ministério do Senhor Jesus hoje? Dispensar vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Então hoje ele está para dispensar vida. Mas ele dispensa a vida a quem? Ele dispensa a vida da salvação, para a salvação de quem crê, que é pecador e que precisa de um Salvador, e confessa seu pecado a Jesus. Esse ele salva judicialmente. Não pesa mais condenação sobre essa pessoa. Mas o ministério dele de dispensar a vida continua com os crentes.
Agora ele quer dispensar vida aos cristãos, aos crentes, para torná-los pessoas adultas, pessoas maduras espiritualmente. Esse é o ministério dele de dispensar vida. Então Deus fez tudo isso. E terminando o capítulo 1, a partir do 20, o qual exerceu ele, quer dizer, Deus em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em toda a terra. Então a igreja é a plenitude de Cristo. Aonde Deus habita? Ele está no céu. Mas o mesmo Cristo que está ao lado de Deus, o mesmo Jesus, ele é o Espírito. A mesma vida humana dele que foi glorificada é a vida que está em nós, que está nos crentes, que está em todos os crentes. Todo aquele que crê tem essa vida. Tem essa vida plena dele. Independente do dom e do ministério da pessoa. Ele tem essa vida plena do Senhor Jesus. Ele é um membro do corpo de Cristo. Então, Deus fez tudo isso para tudo se centralizar em Cristo. Então eu preciso acreditar na palavra dele, na palavra de Deus. Foi Deus quem disse isso. Eu não posso crer parcialmente. A minha crença, a minha fé, a nossa fé no Senhor Jesus, ela tem que ser plena, irrestrita. Não pode ter mais. Ah, isso é assim, está escrito assim, mas não tem mais. Nós precisamos crer no que Deus falou e não no que vemos. Qual foi o problema de Adão e Eva? É notório, né, nós falarmos que o problema de Adão e Eva foi desobediência. Foi desobediência. Foi incredulidade. Deus disse a eles, vocês podem comer de todas as árvores, menos de uma. Dessa vocês não devem comer. Quem falou isso para eles? Foi Deus. Eles tinham que acreditar nisso. Tinham que acreditar na palavra de Deus. Não acreditaram na palavra de Deus, embora tivessem sido criados por Deus, eles não acreditaram na palavra de Deus, acreditaram no que Satanás, acreditaram parcialmente. Quando Satanás questionou o falar de Deus, eles creram em Satanás, eles já descreram no que Deus falou. Então nós, para sermos vencedores, irmãos, para sermos vencedores, nós precisamos crer no que Deus falou. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. O dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Eles morreram, caíram fulminados? Não. Qual foi a morte que entrou neles? A separação de Deus. É essa que é a morte bíblica, né? Não é a morte física, mas é a morte de não ter Deus. Não ter Deus no espírito. Essa é a morte. Então o Senhor Jesus, o que ele falou, o que ele fala na Escritura, nós precisamos crer. Não podemos crer em partes. Embora a gente olhe para a igreja e não vê toda essa grandiosidade, mas nós precisamos crer. Se queremos ser vencedores. Porque Cristo teve uma vitória plena. E a vitória plena dele é nossa. Ele teve a vitória não só para ele, mas para nós. Por isso que ele é o primogênito. Quem são os demais? Os demais somos nós. Quem vai ser vencedor nessa era para reinar no reino milenar? Aquele que crer no Senhor Jesus sem reservas. Aquele que crer na palavra dele. Quando eu falo, irmão, na palavra dele, não se trata só da Bíblia. Mas é da pessoa que a Bíblia está falando. O que essa pessoa é, o que essa pessoa falou. Nele está a centralidade de tudo que Deus criou, de tudo que Deus é.
E completa ele a igreja. Porque somos nós que vamos governar o eterno futuro junto com Deus. Que Paulo disse que a gente não é capaz nem de imaginar o que está reservado para nós. Então a centralidade de Cristo é crer. Então vai ser alguns vídeos. Esse eu estou encerrando. E vou continuar no segundo vídeo. Amém? Graça e paz, irmão.